Tendência de mercado. Antes de entrar em tendência de mercado, eu não sei como é que está meu tempo, mas ficou claro? Ficou clara a ideia de que, independentemente se é o mercado no Brasil, se é na China, se o planeta Terra acabar e surgir outro planeta Terra, meio que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa? Se surgirem seres humanos mais ou menos igual a gente? Porque é uma questão natural, é uma questão de ordem espontânea. As coisas vão acontecer assim, aqui ou em qualquer lugar do mundo ou do universo, né? Para quem é mais otimista aí nas ideias do Adam Smith. E qual que é o problema? Quando você interrompe esse processo natural, essa lógica de você mesmo tomar suas decisões, aprender com isso e estar o tempo todo gerando valor de forma correta. Por que correta? Porque veja, não necessariamente as decisões que você toma hoje são de forma espontânea, são voluntárias. Então, em alguns momentos, o seu dinheiro vai valer mais para você do que aquilo que você vai estar gastando. E aí você destrói valor, o que é pior, porque você está recebendo algo de menor valor e pegando algo de maior. Você destrói algo de maior valor e pegando algo de menor valor. Isso é o prejuízo. Esse é o prejuízo. É você pegar insumos e não conseguir vender eles a um preço maior, ou não conseguir agregar valor a eles, certo? Então, talvez a retrospectiva histórica de forma fundamentos econômicos vai nos dizer isso, que temos que deixar as coisas fluírem, né? O capitalismo funcionou, as decisões livres funcionaram. Lá o finalzinho da Revolução Industrial, 1820 para frente, a gente teve uma melhora, né? Não é por acaso, não é coincidência, né, Milton? Então, pessoal, beleza, primeira parte já foi embora. E aí, no final, depois, imagino que vai ter perguntas aí, debate, abrir para vocês. Agora é a cereja do bolo, vamos lá. Vixe, ó, Mioto, eu vou, além de você, cara, eu vou para 2050, 2048. A FAO estimou que em 2050 vão existir no planeta Terra 9 bilhões de pessoas igual a mim. Por que igual a mim? Porque comem, dormem, consomem. Isso é importante. O simples fato de você comer é muito importante. Veja bem, essas pessoas, 9 bilhões, hoje a gente tem 7 bilhões, certo? Temos 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. Esse aumento populacional vai estar nos países desenvolvidos, que nego já está comendo McDonald's, está todo mundo de dieta lá? Vai estar nos países que as pessoas não querem comer, está precisando parar de comer? Não. Vai estar em quais países esse aumento populacional? Nos países que nego está morrendo de fome. Está com muita fome. Está só esperando um aumento da renda dele para consumir mais e melhor. Ou seja, cada R$1 ou $1 que essas pessoas ganharem a mais, grande parte vai ser destinada para alimentação. Diferente de mim, por exemplo, que já estou na fase de... Entrei na academia segunda-feira e está difícil até movimentar aqui, mas eu já estou na fase de comer menos. Então, se eu ganhar R$1 a mais, provavelmente eu vou investir num personal trainer, numa academia. Na África não, na Ásia não, na Índia não. Lá, se eles ganharem mais, eles vão comer mais. E é lá que está o crescimento. Outra informação importante. A FAO também estimou, na verdade foi o World Bank, eu acho que foi o Banco Mundial. A FAO estimou, ou a FAO, né? A FAO estimou que nesse ano, em 2050, 69% da população mundial não vai estar ofertando alimentos, vai estar demandando alimentos. Como que ela sabe disso? Porque vão estar na cidade. 69% dos 9 bilhões de pessoas que a gente estima que vai ter em 2050 vão estar nas cidades. 70%. E os outros 30% que vão estar ofertando. Outra informação importante. A OCDE, né, ela faz uma projeção aí da produção de alimentos até 2020. Né? Esse dado aqui não é 2020, é 2050. Tá bom? Demanda até 2020. Aumenta. Tá certo. Tá beleza. Seguinte. 2020 é agora, mas esse dado é antigo, ele foi atualizado, eu devia ter atualizado também. Esquece o dado, acredita em mim. Para 2050, na mesma onda, o último relatório da FAO, o mundo vai ter que produzir 20% mais. Desses 20% mais, o Brasil vai ser responsável por 40%. Quase metade de tudo que essa galera vai demandar, de tudo que essa galera está querendo,
de tudo vai ser responsabilidade nossa. Ah, coordenação central, planejamento central. Não, cara. Pressões de mercado, demanda. A demanda vai puxar a oferta, certo? Beleza. Outra informação importante. Isso aqui é em milhões de hectares, né? Disponibilidade de área agrícola no mundo. Estados Unidos, olhem apenas números absolutos. Não nos interessa entrar em aspectos mais agronômicos, mais técnicos aqui. 39, olha lá, olha a África, 142, é o que mais se aproxima. Olha o Brasil, olha a América do Sul aqui, né? 268, grande parte do Brasil. 268, Brasil é o que possui a maior, em relação ao mundo, a maior possibilidade de plantar. Nos Estados Unidos, eles produzem muito, mas eles já ocuparam quase 100% das áreas agricultáveis dele. Se eles precisarem dobrar a produção, lascou, não tem para onde, só se for em cima de prédio, em cima, não tem como, entendeu? O Brasil tem como. O Brasil tem como. E olha isso aqui. Depois desse gráfico vai vir uma informação muito importante, mas antes eu gostaria de atentá-los para o seguinte aspecto. O que vem sendo feito? Isso aqui, ó, essas colunas é a área utilizada, né? Área plantada em hectares aqui. Essa manchinha marrom aqui é a produção em toneladas. E o risquinho vermelho, a produtividade. Se atentem às colunas e à mancha marrom. Vejam como era aqui. Olha como a produção ela descola da área utilizada para essa produção. Veja, olha como ela descola. Se ela está descolando, significa que a utilização dessas áreas está sendo mais eficiente. As pessoas estão conseguindo produzir mais, os produtores estão conseguindo produzir mais com a mesma quantidade de terra, certo? Lógico, né? Ah, e se hoje, para produzir essa mesma quantidade, a gente ainda produzisse ou tivesse um nível de eficiência da década de 70. Quanto mais de áreas nós estaríamos tendo que utilizar para oferecer a mesma quantidade de alimentos? Mais 120 milhões de hectares. Veja, quase metade, quase, né? Aí, ou metade do que a gente tem disponível. Então veja, metade do que a gente tem disponível a gente ganhou não é porque o Brasil é grande, não é porque o cerrado é fértil. Quem fez ensino médio, imagina todo mundo, menos ela ainda, que está dormindo, né? Então não interessa. Todo mundo lembra do livro do cerrado. O que era o cerrado na definição do seu livro lá? Era uma cascalho, era ácido, por isso era retorcido os galhos. Eu não lembro, não, faz muito tempo que eu fiz ensino médio. Mas era uma terra que não presta, era uma terra ruim. E por isso ele era com os galhos retorcidos, pegava fogo, etc, etc. O que é o cerrado hoje? A fronteira agrícola hoje está onde? Matopiba, cerrado. Onde tem cerrado a gente está entrando com soja. Onde tem cerrado a gente está entrando com milho. E soja é área? Soja é tecnologia. Não planta soja no cerrado, nunca plantou, agora está plantando. Agora a gente está crescendo a produção, certo? Agora, isso é tendência, isso não é moda, isso não é ciclo, isso é tendência, tá? Isso é tendência. Então, a tecnologia é a base do desenvolvimento da agropecuária brasileira. E olha que estamos falando de dentro da porteira, apenas. E agora eu vou chegar nesse ponto. Então, a produção em grão nos últimos 42 anos aí, a área, acho que é um pouco mais velha, dada a minha mãe. Desde que minha mãe nasceu, olha só, a área cresceu 1,7 vezes, sendo que a produção cresceu 4,9 vezes. Eu não trouxe, mas hoje no Brasil a gente produz para alimentar 5 Brasis. Produzimos 1,3 bilhões de toneladas de alimento por dia, sem contar o leite. É muita coisa. Ainda, olha só, preservação global, né? Em diferentes países aí. Olha o Brasil. Olha o que a gente tem. Cara, a gente alimenta o mundo inteiro, quase. E vamos alimentar quase metade do mundo inteiro. E olha quantos por cento a gente está preservado, cara. 66%. Olha, União Europeia, 25%. China, 17%. E nem conta. Índia, 5,3%. Onde está o boom populacional? Olha o que eles podem. Olha o que já tem de desmatamento lá.
Quem fala que soja está no mundo e está no Brasil, está acabando, está errado. Tem que revisar os dados, tem que ler, está errado. O Brasil preserva e produz muito, certo? Aqui estão os exemplos. Olha, atualizadíssimo. Na apresentação do Arthur, eu que atualizei esse aqui. Então, tá fresquinho, pessoal. Ó, suco de laranja, todo mundo toma, não toma? Nós somos os maiores produtores, somos o primeiro em produção, produzimos mais da metade de todo o suco de laranja do mundo e somos os primeiros em exportar também. Exportamos 73,4% de todo o suco de laranja exportado no mundo, 73% é a gente que exporta, oriundo do Brasil. Açúcar, produção, somos o primeiro maior produtor de açúcar, 21%, e exportamos metade, quase metade de todo o açúcar exportado no mundo. Café nem precisa falar, primeiro. Carne bovina, segundo, mas estamos assim, pau a pau com os Estados Unidos, e vocês viram a área que a gente tem ainda, né? E a área que eles têm. Não precisa nem falar quem que vai ganhar essa briga. Pau a pau com os Estados Unidos, somos o segundo, muito perto do primeiro em produção, o primeiro em exportação. Soja, né? Segundo, esse ano, as Conab estimou, vamos ser os primeiros. Primeira, maior produção, somos, né? Os produtores, enfim, atividade. Maior produtor de soja, maior exportador de soja, segundo maior de frango, maior exportador de frango, segundo maior de milho, maior exportador de milho, quarto de bovino, sem falar do resto. Sem falar do resto. Olha aí. Tem mais. Pessoal, balança comercial do agronegócio. Muita gente fala de balança comercial e é muito bom quando você é chamado a falar, porque daí você tem a oportunidade de falar o que você fica com vontade de falar quando os outros estão falando, né? Vou falar. O que é balança comercial? O que é exportar? Veja bem, pensa a sua casa. Na sua casa, como é que você faz para ir no supermercado e comprar produtos? Antes, você tem que ir no mercado e vender serviços, os seus outros produtos, não tem? Se o Brasil não exportasse produtos, não entraria dólar, que é a moeda internacional. Ou poderia ser qualquer outra moeda internacional, Bitcoin, ouro, mas não entraria. E se não entraria, não teria como sair dinheiro para entrar produtos. Ou seja, no ano passado, os produtores rurais, o agronegócio, ele foi responsável por cada dólar exportado e cada mercadoria importada. Tudo foi graças à exportação, ao superávit primário. Olha só, vamos lá, agronegócio, olha, 2010, 2011, 2012, balanço comercial, os outros setores. Olha a diferença. Olha o Brasil, como é que flutuou. Olha como é que ele flutuou graças à pressão do agronegócio. Olha a atividade rural, atividade do agronegócio. Olha quanto que exporta, olha quanto que importa em todos os anos. Olha o saldo, sempre positivo. Em 2016, o agronegócio exportou cerca de 48% de tudo que foi exportado pelo Brasil. Só que ele importou só 10%. As demais atividades exportaram 52%, mas só que importaram 90%. Os demais setores da economia. Importante. E o que explica? Zander de Navarro, a palestra que ele deu. O que explica essa produção? É porque a gente é grande? É porque a gente tem muita área? É porque a gente é um país com muita população? Tem trabalho intensivo? Tem terra intensiva? Não, galera. Tecnologia. Tecnologia representou 68% do aumento de produção em 2006. Mais da metade. Isso aqui são modelos econômicos que a gente utiliza para explicar o que causa os fenômenos. O que causa? Muito confiável isso aqui, muito confiável. 68% do aumento da produção não foi causado pelo aumento da terra, nem pelo aumento do trabalho, foi por conta do aumento da tecnologia. Beleza, então, já que a gente tem um Brasil desse tamanho, deve ser porque é um Estado eficiente, o Estado brasileiro é planejador, é central, temos bons governantes. Não, cara. Podemos até ter bons governantes, mas não é por conta de quanto eles gastam, quanto eles intervêm, quanto eles subsidiam a atividade. Olha para você ver, a União Europeia em proporção do VBP, que é o valor bruto da produção, quase 30%. A média da OCDE, 26%. Os Estados Unidos, 12% em proporção do VBP. Olha o Brasil, 5,7%. Crescemos apesar da ausência do Estado. E muita gente fala que aí que o Estado tem que entrar, né? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que tem que inclusive sair um pouquinho mais, né? Tá dando certo, apesar de não haver muitos recursos públicos em relação a esses outros
regiões do mundo. Terminando, mercado de trabalho para os jovens aí ou os nem tão jovens. Geração de empregos no agronegócio em 2016. 19 milhões de pessoas foram empregadas pelo agronegócio, né? Aliás, geração de empregos no agronegócio. 19 milhões de pessoas estavam empregadas em 2016. Desses 19, 20% estavam no agronegócio. 20%. 80% dos demais setores. 20% no agronegócio. Desses 20%, 61% pequenas propriedades. Não é de se esperar, não é de se espantar, porque a grande propriedade ela é tecnologia, é capital intensivo, grandes máquinas e poucas pessoas. Então, um nicho de trabalho muito interessante aí para quem está estudando, para quem está pensando em investir tempo e dinheiro, né? Participação no PIB, falamos de pessoas, vamos lá para o PIB. O agronegócio, o PIB do agronegócio foi mais de 1,5 trilhão em 2017, cerca de 23,5% do PIB brasileiro. Onde que está esse dinheiro? Aqui que é a parte. Onde está esse dinheiro? A gente tem antes da porteira, que é o setor de insumos para a agricultura, dentro da porteira, que é a agropecuária propriamente dita, e fora da porteira, que é o setor aí de agroindústria e serviços. Veja, em 1994, 23,94% de tudo que era produzido, gerado de valor, era dentro da porteira, dentro da propriedade. Em 2016, aumentou. Acreditávamos que isso deveria diminuir, por conta que o fora da porteira é mais importante. Mas veja que o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui é que na roça, o Brasil não é para amadores, né? Muito menos a roça. A roça não é para passar final de semana. Quem não queria estudar vai para a roça, acabou isso. Para isso ir para a roça tem que estudar demais, tem que aprender demais, tem que saber muito mais do que para ficar na cidade. Então, pessoal, eu acho que esses dados aí acho que já convence, né? Essa questão da tendência, eu realmente acredito aí que é uma tendência, uma coisa que eu queria trazer para vocês essas informações. Então, o Brasil vai alimentar o mundo? A pergunta. Aí eu trago, inclusive, a resposta do Arthur, que ele disse que só não será assim se não quiser. E se a gente não fizer, outros vêm aqui e vão fazer no nosso lugar. Pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigado, tá aqui meu contato. Obrigada, Douglas.